Esta é a vida na Namíbia, o país mais misterioso da África, onde compartilham suas mulheres. A Namíbia é um daqueles lugares que parecem existir nos cantos mais remotos do planeta. Um território que inspira admiração, curiosidade e um estranho senso de mistério. Quem ouve falar deste país africano pela primeira vez costuma se surpreender com a combinação de tradições, paisagens extremas e culturas que aprenderam a sobreviver de forma engenhosa em um ambiente que, para muitos, pareceria inóspito. Entre essas características únicas, encontram-se histórias de tirar o fôlego, como a existência de tribos onde a poligamia é aceita ou onde um homem pode se casar com quantas mulheres sua vida e seus recursos permitirem. Essas práticas, aos olhos do mundo moderno, podem parecer chocantes, mas na Namíbia fazem parte de uma estrutura social de longa data que resistiu ao teste do tempo. Gostaria de descobrir mais lugares tão incríveis quanto este? Então Dale gosta. Inscreva-se e compartilhar. Este conteúdo tem como objetivo incentivar mais pessoas a se juntarem a esta aventura. A Namíbia, oficialmente República da Namíbia, está localizada no sudoeste do continente africano. Sua capital é Windhoek, uma cidade com cerca de 400 mil habitantes, que serve como centro administrativo e urbano do país. Seu nome deriva do deserto mais antigo da Terra, o imenso e silencioso Deserto da Namíbia, uma extensão aparentemente infinita de areia avermelhada que cobre grande parte do território. Embora o país faça parte da África, sua história é profundamente marcada por influências externas. Após anos de domínio sul-africano, conquistou a independência em 1990, estabelecendo-se como uma república democrática. Uma das imagens mais icônicas e reconhecidas mundialmente é a famosa Duna 45, uma duna de areia colossal, que se eleva graciosamente a quase 170 metros de altura. Localizada a 45 quilômetros do acampamento principal, no Parque Nacional Namib-Naukluft, seu topo oferece uma vista tão deslumbrante que muitos viajantes afirmam ser uma das paisagens mais belas que já viram. A areia avermelhada que compõe a duna deve sua cor aos pigmentos trazidos pelo vento do coração do deserto do Kalahari, criando um espetáculo visual inconfundível. Embora a Namíbia seja maior que a Venezuela, possui apenas cerca de 2,5 milhões de habitantes. Isso a torna o segundo país menos densamente povoado do planeta, superado apenas pela Mongólia. Essa baixa densidade populacional é justamente um dos motivos pelos quais o território parece tão vasto, tão silencioso e tão acidentado. Por quilômetros e quilômetros, o viajante se depara com um horizonte aparentemente infinito, interrompido apenas por montanhas ancestrais, planícies áridas, árvores solitárias ou animais que cruzam tranquilamente as intermináveis estradas de terra. A geografia da Namíbia é surpreendentemente diversa. Além do icônico deserto, existem vastas planícies, planaltos e áreas repletas de vida selvagem, como o renomado Parque Nacional Etosha, um dos mais importantes da África. Esta região abriga espécies impressionantes, desde elefantes do deserto, adaptados a condições extremas, até rinocerontes negros, que lutam constantemente contra a ameaça de extinção. Leões, capazes de sobreviver em ambientes áridos, e leopardos, escondidos nas sombras das áreas rochosas, também podem ser encontrados aqui. Mas, entre todas as paisagens extraordinárias da Namíbia, poucas são tão visualmente impressionantes quanto o enigmático Vale da Morte, conhecido mundialmente como Dead Valley. Este lugar parece saído de um sonho ou de uma cena de filme, com árvores petrificadas que morreram há quase 900 anos, congeladas em absoluta imobilidade, graças ao clima seco e árido do deserto. Os troncos escuros contrastam com o solo branco e as dunas avermelhadas que circundam a área, criando uma imagem surreal que milhões de pessoas fotografaram e admiraram. A sensação de caminhar entre esses esqueletos de árvores é como entrar em um mundo congelado no tempo. Outro local de imenso valor histórico e visual é a Floresta Petrificada de Tweefelfontein, Patrimônio Mundial da Unesco. Lá, você encontrará antigas gravuras em rochas fossilizadas e troncos de árvores que contam fragmentos da vida dos povos antigos que habitavam a região. As figuras esculpidas retratam animais,
cenas de caça e símbolos cuja interpretação ainda intriga historiadores e arqueólogos. Caminhar por este lugar é vivenciar uma profunda conexão com a história geológica e cultural do país. Contudo, talvez o território mais misterioso da Namíbia seja a temível e fascinante Costa dos Esqueletos. Seu nome deriva dos inúmeros naufrágios que ocorreram ao longo de sua extensão, onde embarcações inteiras ficaram presas em águas traiçoeiras e tempestuosas. Seus restos enferrujados ainda jazem na areia, acompanhados por esqueletos de baleias, lembretes silenciosos de tragédias que se desenrolaram ao longo dos séculos. Apesar de sua natureza inóspita, esta costa abriga uma surpreendente abundância de vida selvagem, incluindo focas, aves marinhas e baleias que encontram sustento em suas águas frias e ricas em nutrientes. Devido às condições extremas da área, as autoridades estabeleceram pontos de acesso onde os veículos devem se registrar na entrada e na saída, garantindo que equipes de resgate possam ser enviadas em caso de emergência. Mesmo assim, milhares de viajantes se aventuram até lá todos os anos para contemplar sua beleza solene e atmosfera única. Este país, com todos os seus contrastes, também oferece momentos inesperados do cotidiano. Viajar por ele revela pequenos povoados, vilarejos remotos e vastas colônias de vida selvagem. De flamingos cor-de-rosa tomando sol em lagoas costeiras a leões marinhos que povoam Cape Cross aos milhares, a Namíbia mantém um equilíbrio fascinante entre a aridez e a maravilha natural. À medida que se viaja para o norte, a presença da tribo Himba torna-se cada vez mais evidente. Suas aldeias, costumes e modo de vida singular representam um dos elementos culturais mais fascinantes do país. Os Himba, conhecidos por cobrirem seus corpos com uma mistura de argila vermelha e gordura animal para se protegerem do sol e dos insetos, mantêm tradições ancestrais que os diferenciam do resto do mundo contemporâneo. A tribo Himba é, sem dúvida, um dos pilares culturais mais fascinantes da Namíbia. Uma comunidade que conseguiu manter viva uma identidade forte e ancestral. No século XXI, quando grande parte do mundo é regida por tecnologias avançadas e um ritmo de vida acelerado, os Himba continuam a praticar um estilo de vida seminômade, profundamente conectados ao seu território árido e às tradições transmitidas de geração em geração. Vestem-se, celebram, trabalham e interagem de acordo com costumes que parecem congelados no tempo, mas que permanecem perfeitamente funcionais, necessários e significativos para eles. Sua principal região é Kunene, um território com clima extremo, onde a sobrevivência exige mais engenhosidade do que conforto. Um dos aspectos mais marcantes dessa tribo é a aplicação de uma mistura de argila vermelha e gordura animal, cuidadosamente preparada para cobrir a pele e os cabelos. Essa substância, conhecida por sua tonalidade avermelhada, não só tem uma função estética, como também protege do sol escaldante e de insetos persistentes. Tanto homens quanto mulheres a utilizam, mas são as mulheres que transformaram essa prática em um símbolo distintivo. Seus penteados são meticulosamente elaborados, seus adornos intrincados, e sua presença é inesquecível para qualquer visitante que tenha a oportunidade de observá-las de perto. A estrutura social dos Himba é organizada em torno de clãs familiares liderados por um chefe tribal. Embora seu estilo de vida possa parecer rígido para um observador externo, para eles representa um sistema equilibrado que sustenta a vida comunitária. Entre as práticas mais controversas está a poligamia, aceita e difundida dentro da tribo. Os homens podem ter várias esposas, e esse costume está profundamente entrelaçado com a organização social, econômica e familiar do grupo. O que pode parecer chocante para muitos é, para os Himba, simplesmente uma tradição que mantém a coesão e a estabilidade há séculos. A seleção de esposas também é um processo com critérios específicos. As mulheres não escolhem seus maridos. Em vez disso, são selecionadas pelos homens e pelas famílias envolvidas. Sua capacidade de realizar tarefas domésticas e agrícolas, sua aptidão para criar os filhos e sua reputação na comunidade são avaliadas. A beleza física também desempenha um papel importante, levando-se em consideração a qualidade da pele, a simetria facial e a habilidade em manter a
Decoração corporal tradicional. Para os Himba, esse conjunto de elementos define não apenas a estética, mas também a força da mulher e sua prontidão para se integrar à vida conjugal e comunitária. O processo de casamento não se limita a um acordo familiar, mas é acompanhado por rituais que carregam um profundo simbolismo. As cerimônias podem incluir danças, canções e a participação ativa dos anciãos, que têm autoridade para tomar decisões importantes. Para a tribo, o casamento não apenas une dois indivíduos, mas também fortalece os laços do clã e garante a continuidade de suas tradições. Nesse sentido, cada casamento torna-se um evento social de enorme importância. Você está gostando desta viagem a um dos lugares mais misteriosos do planeta? Sim, é assim mesmo. Fique até o final, porque o que está por vir vai te surpreender ainda mais. E não se esqueça de dar inscreva-se e compartilhar. Este vídeo tem como objetivo fazer com que mais pessoas descubram essas histórias incríveis conosco. Além de seus costumes matrimoniais, os Himba são conhecidos por sua criatividade e habilidade em resolver problemas com recursos limitados. Onde muitos veriam obstáculos intransponíveis, eles encontram soluções engenhosas adaptadas ao seu ambiente. Um dos exemplos mais impressionantes é o sistema de iluminação escolar, que utiliza garrafas cheias de água embutidas no teto para permitir a entrada de luz natural nas salas de aula. Esse método mantém os espaços frescos e iluminados, sem a necessidade de eletricidade, um recurso praticamente inexistente em muitas aldeias do país. Mas, se há um lugar ainda mais surpreendente, é a pequena cidade de Solitaire. Conhecida como o último posto de gasolina antes de se aventurar no deserto, esta cidadezinha parece saída diretamente de um antigo filme de faroeste americano. Um único restaurante, uma mercearia, um hotel modesto e uma padaria que se orgulha de oferecer a melhor torta de maçã do país criam um cenário que muitos visitantes jamais esquecem. Durante décadas, Solitaire foi um ponto de abastecimento essencial, o último refúgio antes de enfrentar a imensidão do deserto. Hoje, continua sendo um lugar simbólico, onde viajantes do mundo todo param para vivenciar um pouco da vida rural da Namíbia. Viajar pela Namíbia é como entrar num lugar onde o tempo parece fluir de forma diferente. Cada quilômetro revela um novo contraste, desde animais atravessando a estrada até aldeias aninhadas entre montanhas e dunas. No norte, a presença de crocodilos gigantes no rio Cunene serve como um lembrete de que a natureza aqui se manifesta com uma força de tirar o fôlego. Ao longo da costa, lagoas fervilham de flamingos cor-de-rosa, enquanto no Cabo Cross, milhares de leões marinhos cobrem a areia com uma energia que contrasta fortemente com a quietude do deserto. A vida selvagem é abundante e se desdobra sem restrições, como se a Namíbia tivesse sido projetada para lembrar ao mundo quão pequena é a humanidade diante da natureza. Cada recanto do país convida à reflexão sobre a engenhosidade humana, a resiliência cultural e a majestade da paisagem. A Namíbia não é apenas um destino turístico. É uma terra que transforma aqueles que a visitam, um lugar onde tradição, mistério e beleza se misturam para criar uma experiência única. Viajar pela Namíbia é descobrir um país aparentemente construído a partir de contrastes aparentemente impossíveis. A cada esquina, deparamo-nos com paisagens que desafiam a imaginação, culturas que preservam uma essência ancestral e cidades que revelam vestígios de um passado inesperado. Essa fusão de tradição, mistério e modernidade sutil faz do país um destino que deixa uma marca indelével em seus visitantes. No coração do deserto mais antigo do mundo, onde a areia avermelhada se estende até onde a vista alcança, surge uma vida selvagem vibrante, juntamente com vilarejos engenhosos e lugares tão únicos que é difícil acreditar que todos pertençam ao mesmo território. A Namíbia é assim, surpreendente, silenciosa, imensa e profundamente cativante. Uma das áreas que exigem maior cuidado é a região do rio Cunene, no extremo norte do país. Essas águas, cercadas por vegetação desértica, abrigam alguns dos maiores e mais perigosos crocodilos da África. Para as comunidades locais, coexistir com esses animais é uma realidade cotidiana, e sua presença faz parte do equilíbrio natural da região. Para os visitantes, no entanto,
serve como um lembrete de que, na Namíbia, a natureza é poderosa e dominante. Aqui, cada passo exige atenção e respeito por um ambiente que não perdoa erros. Nem tudo na Namíbia é marcado pelo risco. Nas áreas costeiras, por exemplo, as lagoas oferecem cenários completamente diferentes, onde flamingos cor-de-rosa descansam e se alimentam com uma elegância hipnotizante. Esses grandes bandos criam manchas vibrantes contra a paisagem árida, lembrando-nos de que mesmo nos lugares mais secos e tranquilos, uma vida colorida e dinâmica pode surgir. A costa também abriga uma vasta colônia de leões marinhos no Cabo Cross, um local onde milhares desses animais se reúnem para criar um dos espetáculos naturais mais impressionantes do país. Sua presença contrasta perfeitamente com a quietude do deserto circundante. Cada região do país possui sua própria identidade distinta, mas todas compartilham um sentimento comum: o de estar em um território que preservou sua essência mais pura. Justamente por isso, muitas áreas exigem controles especiais. Na famosa Costa dos Esqueletos, por exemplo, as autoridades estabeleceram postos de controle obrigatórios para registrar todos os veículos que entram e saem. Esse sistema foi criado para garantir a segurança daqueles que se aventuram nesse território extremamente isolado, onde o clima pode mudar repentinamente e a falta de infraestrutura transforma qualquer problema mecânico em uma situação potencialmente perigosa. Mesmo assim, muitos exploradores consideram o risco válido, já que esse trecho do litoral é um dos mais deslumbrantes do mundo, repleto de naufrágios, ruínas enferrujadas e cenários que parecem saídos de um antigo conto marítimo. Ao viajar pelo país, também é possível encontrar exemplos de criatividade humana que demonstram como as comunidades aprenderam a viver com o que têm. As aldeias Rimba, por exemplo, não só possuem tradições sociais únicas, como também soluções engenhosas para os desafios diários. As garrafas embutidas nos telhados para iluminar salas de aula sem eletricidade são um exemplo perfeito de como a engenhosidade pode transformar uma necessidade em uma ferramenta eficiente. Os seus fornos de barro, construídos com barro e esterco, servem como centros culinários essenciais e completam o retrato de uma cultura que fez da criatividade um modo de vida. Mas, além das aldeias e paisagens selvagens, a Namíbia também abriga lugares que surpreendem com sua aparência inesperada. Um deles é Swakopmund, uma cidade que muitos descrevem como um refúgio alemão no coração da África. Seus edifícios coloniais, cafés aconchegantes e ruas organizadas criam um contraste marcante com o resto do país. Aqui, em meio a dunas imponentes e à brisa do mar, ergue-se a arquitetura europeia, herdada da época colonial, que continua sendo uma atração turística singular. Passear por Swakopmund é como entrar em um oásis cultural, um lugar onde a história europeia se cruza com a essência africana. Ainda mais peculiar é a pequena cidade de Solitaire, um recanto que parece congelado no tempo. Com seu único posto de gasolina, sua loja, seu restaurante e sua padaria famosa pela torta de maçã, este lugar se tornou um símbolo para os viajantes que se aventuravam pelo deserto. Durante décadas, representou o último ponto de reabastecimento antes de enfrentar a vasta extensão de areia. E, embora hoje também seja visitada por seu apelo fotográfico, continua a evocar o espírito do Velho Oeste, com veículos enferrujados e paisagens que parecem saídas diretamente de um filme antigo. Lugares como este mostram como a Namíbia pode ser ao mesmo tempo inóspita e profundamente acolhedora. A cada quilômetro percorrido, o visitante descobre algo novo. Uma montanha que surge inesperadamente, uma comunidade isolada, pegadas de animais na areia, o silêncio absoluto do deserto, ou o rugido distante de animais. A Namíbia não é um país para ser explorado superficialmente. É uma terra que exige atenção, dedicação e abertura para compreender seu verdadeiro espírito. Cada elemento, das dunas avermelhadas às tradições Rimba, das cidades coloniais aos naufrágios abandonados, contribui para construir um retrato completo de um país que conseguiu preservar sua identidade com admirável força. Em última análise, a Namíbia se torna uma experiência que transcende o mero turismo.
É um convite a contemplar a relação entre a humanidade e a natureza em sua forma mais autêntica, a reconhecer o valor da engenhosidade, da tradição e da resiliência cultural. É um lembrete de que, mesmo nos cantos mais remotos do planeta, a vida encontra maneiras surpreendentes de florescer. Aqueles que visitam a Namíbia descobrem não apenas um país, mas também uma maneira diferente de compreender o mundo. Uma perspectiva em que a beleza se encontra tanto no inóspito quanto no cotidiano. Nesse sentido, a Namíbia deixa uma marca indelével, uma impressão que permanece muito tempo depois do fim da viagem. Terminou. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por um dos lugares mais fascinantes da África. O que mais te surpreendeu na Namíbia e nas tradições que descobrimos hoje? Deixe nos comentários. Adoramos lê-los. Se você gostou deste vídeo, dê-lhe gosta, inscreva-se e compartilhar, para que mais pessoas possam desfrutar dessas histórias únicas. Até a próxima aventura! Vejo você em breve!